Esse equipamento aqui é um espectrômetro de massas, tá? Esse equipamento, basicamente, ele é como se fosse uma balança molecular. Ele é um equipamento, apesar do seu tamanho, né? O que ele simplesmente faz é medir a massa das moléculas que nele entram, tá? Como o nosso interesse são as proteínas, né? Como eu disse depois, eu vou explicar para vocês o porquê, mas nós fazemos uma digestão prévia dessas proteínas para que elas adentrem o espectrômetro de massas e tenham suas massas medidas, tá? O nosso proteoma é bastante diverso, nós temos milhares de proteínas no nosso proteoma. Então, antes de colocá-las nessa balança molecular, nós precisamos proceder com uma separação dessas proteínas. E aqui nós vamos usar então um segundo aparelho, né, que vai, na verdade, antes de injetar essas amostras no espectrômetro de massas, separar essas proteínas, ou peptídeos, como eu vou explicar para vocês depois. Então, a conexão desse cromatógrafo com o espectrômetro é através de uma coluna cromatográfica, que é uma microcoluna, né, ela é bem pequenininha, tá? Então ela vai adentrar, as amostras vão então adentrar o espectrômetro de massa. Muito bem, então só para recapitular, como é que funciona uma análise, como é que é a sequência de uma análise de proteoma, né, uma análise proteômica, ou análise das proteínas, né, que estão num tecido do organismo. Então, eu tenho a minha célula de interesse ou o tecido de interesse, tá? Isso, leia-se, pode ser uma bactéria, pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser o tecido de um animal especificamente, podem ser células cultivadas no laboratório, tá? Então, dessas eu extraio as minhas proteínas, né? Existem protocolos específicos para essas extrações, ou seja, que podem separar as proteínas de qualquer resto das coisas que uma célula tem. Uma vez com elas em mãos, como eu disse, eu vou explicar para vocês o porquê, mas a gente faz uma digestão dessas proteínas, certo? E a gente vai então para o espectrômetro de massas, lembra que eu comentei com vocês, tá? E como é que funciona essa máquina então? Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é, com as proteínas em mãos, nós vamos colocar essas proteínas dentro desses tubinhos, tá certo? Dentro de tubinhos como esse. E então nós podemos proceder com uma injeção, né? Esse, como é um cromatógrafo automático, ele faz a injeção de maneira automática. O que quer dizer injeção? A injeção quer dizer que, como eu disse para vocês, os peptídeos ou as proteínas que estão ali, que são componentes do nosso, que compõem o proteoma ao qual você está estudando, vão ser injetadas num cromatógrafo, tá? Através da cromatografia líquida, que é o caso aqui, separar essas proteínas, né? E nesse caso nós vamos separar as proteínas com uma coluna cromatográfica, que é isso aqui, tá? Para que o espectrômetro de massas, que é essa máquina, que é basicamente uma balança molecular, possa fazer a sua medição de maneira mais precisa, tá? Vai medir a massa de cada uma dessas peças que vão entrar ali, tá? E essa massa é o dado necessário, é o dado que a gente precisa para identificar essas proteínas. De maneira bastante sucinta, é como se cada proteína tivesse uma massa específica e dessa forma a gente consegue identificá-la então. Uma vez com as massas detectadas, a gente opera tudo, claro que num computador, tá? Então a gente tem aqui um programa computacional que é capaz de operar o cromatógrafo e também o espectrômetro, integrar os dois, tá? Então, só para vocês verem uma representação aqui do que é isso, né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma amostra, né? Isso aqui é um cromatograma, tá? É como essa amostra aparece, né? Ou seja, esse é o resultado do cromatógrafo e aqui você pode ver o resultado que o espectrômetro de massas dá em termos de massas moleculares, tudo bem? Mas é só para vocês verem que todo esse equipamento ele é operado, né, através de softwares que vão integrar a separação das proteínas ou peptídeos com a medição de suas massas. Muito bem, com esses dados que a gente tem agora, nós temos basicamente uma medição das massas associadas às proteínas do meu proteoma. E eu posso intercruzar agora esses dados das massas das proteínas com a sequência que essas proteínas têm a partir do genoma que eu estiver estudando, tá? No nosso caso aqui no laboratório, nós nos interessamos muito por tecido cerebral humano. Então nós basicamente usamos como nosso banco de dados, né, o genoma humano. Nós simplesmente traduzimos esse genoma humano para a sequência de proteínas, né? Vocês devem lembrar que a cada 3 bases nitrogenadas eu posso traduzir aquilo num aminoácido. Então, se eu sei a sequência do meu genoma, eu sei também a sequência do meu proteoma, né? Então, eu vou usar esses bancos de dados, que quer dizer a sequência de cada uma das proteínas humanas possíveis, e comparar com os dados de massa que o meu espectrômetro mediu para mim, tá? E é dessa forma que a gente vai saber qual é o gene que produz essa proteína, tá bom? Essa explicação é de uma maneira muito sucinta, mas por agora satisfaz dizer que
O espectrômetro de massas, como eu falei para vocês, é basicamente uma balança molecular, que pode medir massas de maneira muito precisa. Maneira tão precisa que a partir desses dados de massas moleculares a gente consegue inferir qual foi o gene que fez uma determinada proteína. Tá bom? Então, uma vez que nós temos essas proteínas em mãos, que nós conseguimos identificá-las lá por espectrometria de massa e quantificar essas proteínas, nós temos como caracterizar a função dessas proteínas em conjunto, sabendo, por exemplo, né, onde é que essas proteínas estão, em que locais das células estão, como elas interagem umas com as outras, se elas têm uma interação direta, se elas se regulam, se elas têm uma interação indireta, tá? E a gente pode também fazer quantificações dessas proteínas para mostrar a associação delas a uma doença, por exemplo, a um tratamento, tá bom? Tentando entender melhor como é que essas proteínas se relacionam e como que elas podem estar juntamente reguladas.